Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, senhores e senhoras juízes. Permitam-me fazer uma primeira palavra. Eu, depois desta primeira apresentação, tive uma espécie de déjà vu do meu passado. Na verdade, são muitos anos e hoje, se calhar, falar um bocadinho destas matérias associadas à comunicação e associadas à linguagem tem tudo a ver com percursos de vida, tem tudo a ver com culturas. Aliás, verificaram que houve aqui um movimento difícil inicial, que havia um púlpito. Eu disse, eu não quero num púlpito por várias razões. A primeira é porque sou muito baixa e, portanto, só me vem a partir do nariz. A segunda é que a interação que eu tento e preciso de ter não pode ter coisas muito a separar-nos e obstáculos muito físicos. A outra é que, ficando sentada, dá sempre a sensação que temos aquela visão autoritária, antiga, dos que se sentam e, por acaso, também estão sentados, mas estamos a outro nível. Na prática, aquilo que quer dizer é que tudo o que nós fazemos na nossa vida, tudo o que possa ser e que dê aso às nossas decisões, passam sempre também por momentos de mudança de cultura, de mudanças de forma de estar e também de ser. E penso que é um pouco a propósito disso que eu gostaria de falar convosco hoje durante uns minutos e agradeço a disponibilidade também para, durante 20, 30 minutos, podermos dialogar. Deixem-me ver se percebem a tecnologia, o botão, a história do botão. Permitam-me começar exatamente por estas duas palavras. E nós estamos a falar de algo que tem a ver, e ontem, aliás, começaram por falar nisso, sobre a linguagem e sobre comunicação. E, de facto, a diferença naquilo que nós chamamos de linguagem e comunicação é mais do que evidente. Enquanto que a linguagem tem a ver exatamente com isto, aquilo que eu estou a dizer, a palavra que eu digo e que é por vós ouvida, a comunicação é algo diferente, é aquilo que nós estamos a interagir. É os olhos nos olhos, é a minha linguagem corporal, é aquilo que eu vou dizer, é o significado daquilo que eu pretendo em termos daquilo que são as palavras que vão sendo ditas. Se eu estivesse a falar de informática, diria que é a diferença entre dados e informação. Mas, hoje em dia, não estamos a falar só disso, porque daquilo todos nós sabemos. Mas isto é que é a mudança cultural. E hoje, quem é que alguma vez não enviou uma mensagem de texto que tivesse um sorriso? Extraordinário. Não é por acaso que o dicionário de Oxford, em 2015, considerou que a palavra do ano era exatamente um emoji. Aquele das lagriminhas. Não sei porquê, mas quer dizer, ele deve ser japonês, portanto deve ser japonês, claramente. A palavra do ano. Reparem como o nosso mundo está de facto diferente. E não é por acaso também que estes emoji nasceram no Japão. Porque a forma também de escrita e biográfica permite associar muito aquilo que queremos dizer e comunicar através de uma expressão. Estou feliz, não estou feliz, estou zangado, a mulher está calado. É disto que estamos a falar com o emoji. E o emoji, sabem porquê que foi criado? Porque quando se inventaram os telemóveis, aqueles ecrãzinhos eram muito pequenos e, sobretudo no Japão, com os ideogramas, era muito difícil passar as mensagens. Então o melhor era meter caras, porque eles já estavam habituados a ter um determinado ideograma que significava qualquer coisa, então por que não utilizar isto? E hoje eu diria, aliás, é extraordinário dizer-me, nenhum de vós, nenhum de nós, alguma vez escreveu uma mensagem que não levasse aquela coisinha ao lado, ou antes, nem que seja para dizer gosto muito de ti. E eu acho que esta é a mudança da comunicação que é importante referir. Por isso, quando nós falamos de comunicar, será que estamos a falar algo assim diferente, novo, mudou o mundo? Eu diria que não. Eu diria que não. Desde que a palavra foi inventada, que nós comunicamos. E comunicamos das mais diversas formas. Comunicamos através de apresentação. Esta é aquela figura autoritária, renascentista da visão do que era a autoridade homérica ou romana. Mas, na prática, a comunicação existe desde sempre. Eu acho que aquilo que pode ir mudando ao longo do tempo, e é por aqui que eu queria também continuar a nossa conversa, ou o meu monólogo por enquanto, é que o que muda é, de facto, o sítio, o espaço e o tempo.
E, na verdade, nós podíamos dizer que estamos na mesma, utilizando os mesmos meios de comunicação. Nós comunicamos do mesmo modo, mas os meios pelos quais nós comunicamos e a linguagem que utilizamos hoje é diferente. E esta fotografia que vos coloco faz parte do último momento que tivemos em Lisboa do Web Summit. Não sei se algum de vós teve a oportunidade de passar por lá. Não? Eu não tinha ido no ano anterior e permito-me partilhar convosco o que foi este momento. Porque eu não tinham-me falado já do Web Summit do ano passado, não tinha ido, não tinha podido ir, e este ano fui. E o que achei absolutamente extraordinário, tinha aqui uma coisa pelo meio que pensava que já tinha, mas já vos falo. O que eu achei extraordinário foi a mudança nas pessoas. Eu vi cerca de 60 mil jovens que eram pessoas, algumas da minha idade. Portanto, eu tenho 62 anos. Pois é, eu faço parte daquela outra sociedade que eu já apresento a seguir. Pessoas da minha idade, mais velhas do que eu, e garotos de 17 e 18 anos, que estavam prontos para fazer o quê? Mudar o mundo. Que apresentaram projetos de inovação absolutamente extraordinário. Pessoas que vinham para o palco e falavam das suas experiências de vida de uma maneira como eu já não ouvia há muitos anos. E acho que no momento em que a sociedade vive momentos difíceis, em que o mundo também parece que está a mudar, e claramente está a mudar, que bom vermos esta nova geração a fazer coisas e olhar de modo diferente, e a acreditar que é possível fazer diferente. E falando as mesmas palavras que eu usava quando menina e moça comecei com estas coisas dos bits e dos bytes, eu diria que tudo é diferente, tudo é novo e tudo é renovado. E por isso esta diferença na sociedade, e já direi porque é que acho que é tão importante começar por aqui, antes de falarmos dos nossos projetos e das nossas componentes mais na área que vos diz respeito, é que aquilo que nós temos hoje, eu sou da geração de 50, portanto eu nasci poucos anos depois do fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial. 12 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E é um percurso completamente diferente daqueles que nasceram na década de 80 e da década de 90. E a geração que nós hoje já temos, os tais famosos digitais, os nativos digitais, aqueles garotos, por exemplo, eu tenho 2 netos, isto parece aqui o nosso confessionário, mas eu tenho 2 netos e a minha neta, há 8 anos, quando nasceu, eu já usava o iPad, não é? Eu adoro aquelas coisas com o dedo, não é? E o que é curioso é que ela agarrou no iPad e de repente começa com o dedo. Eu não lhe disse nada. E ela tinha ano e meio. É nativa digital, claramente. Portanto, é a tal história dos meninos que hoje olham para uma revista e vêm lá com o dedo para ver se aquela coisa passa no papel. Portanto, a mudança de modelo e de paradigma é aqui que está. E por isso nós, que não somos nativos digitais, mas somos, como alguém disse, eu acho muito bem, acho que a frase está excelente, que somos os imigrantes digitais. Somos aqueles que vamos ter que nos adaptar a uma nova cultura, a um novo modelo de sociedade, a um novo modelo de comunicação, a uma nova linguagem. E deste ponto de vista, eu diria que, se alguma vez tiverem a oportunidade de ler este autor, eu conheci-o há alguns anos. O Leadbeater é um visionário, que é um futurista, portanto, que pensa o que é que pode ser o mundo digital daqui a X anos. E eu conheci o Leadbeater há perto de 15 anos. E nessa altura ele dizia-me exatamente esta frase, e eu trouxe porque foi francamente impressionante como é que estes anos passados ele tem toda a razão. Esta geração, a geração que eu vi no Web Summit, a geração que é dos nossos filhos, a geração que virá com os nossos netos, é a geração que não diz eu sou, logo existo. Diz nós somos, logo somos também. E esta mudança de pensamento é a mudança da sociedade que nós hoje temos. E por isso, para confirmar isto, vejam esta fotografia. Qual é que é a grande diferença que notam entre uma e outra? Velas acesas? Exatamente. Vejam a diferença que ocorre geracional entre o momento da posse do Papa Bento XVI, portanto, 2005 e 2013.
e vejam a miríade de luz que ali encontram na parte de baixo e creiam que não é velas, são os telemóveis. E eu acho que isto demonstra bem aquilo que eu dizia, que são os novos hábitos, as novas ferramentas, que depois se transformarão em cultura, mas por enquanto ainda só estamos a falar de ferramentas e utilização de ferramentas. O que significa é que esta nova geração, mas que também é nossa, reparem, nós dizemos sempre que isto é para os novos. Não é verdade. É para todos nós. Nós temos é que nos adaptar constantemente. E a adaptação sistemática e continuada é que permite dizer-nos que temos uma nova cultura. E por isso, quando nos sentamos numa cadeira com uma mesa à frente e dizemos eu já não tenho idade para isto, eu diria que é o momento em que estamos a dizer eu desisto de ser e de estar e de viver o meu mundo e de viver uma parte importante, porque eu ainda cá estou, eu ainda existo. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de entender em que ponto é que estas matérias estão, em que ponto é que nós as podemos adaptar e não ter medo de as usar, porque experimentar significa errar. Errar significa voltar a fazer e voltar a fazer significa sucesso. E só não erra quem não faz. Porque errar e fazer melhor a seguir, eu diria que é a maior bênção que nós temos. E creiam que, quando estava a ouvir a introdução e dizia que tinha estado associada a projetos de muita, que tiveram importância na administração pública, deixem-me contar-vos uma história. De facto, estive na gênese das lojas de cidadão em 1996. E nessa altura pensou-se um modelo que era, a tecnologia não era o que é hoje, mas pelo menos que ao menos no sítio, uma espécie de centro comercial que andava na altura a surgir, não é? Porquê é que não tínhamos lá os serviços públicos? Ao menos o cidadão tinha que andar caminhos numa cidade inteira, ou às vezes num concelho inteiro, ou para lá de Bagdá, para conseguir tratar das suas coisas. Então, tentámos juntar tudo. Mas eu precisei de colocar tecnologia que pudesse integrar toda aquela gente que estava junta. Na época, quando lançámos a primeira loja, a das Laranjeiras, tínhamos 14 serviços, privados e públicos. E quando coloquei serviços privados, os colegas públicos, portanto, de finanças, segurança social, etc., disseram nem pensar misturar-nos. A função pública é sagrada e nunca se deve misturar com a atividade privada. Aquilo que foi preciso desmistificar é que mesmo públicos e privados estávamos a fazer algo que é único e que é comum, que era serviço público. E quando fazemos serviço público, não importa a gênese de onde venho, não importa o meu caminho profissional, não importa o sítio, se é uma empresa privada ou se é uma empresa pública, ou se é a administração pública. O que nós estamos a servir é, na totalidade, o cidadão ou o nosso país, em última análise, porque todos é a nação que estamos a tratar. E esta mudança de mentalidade foi a primeira grande transformação que nós tivemos na administração pública em termos de atendimento. Mas também aconteceu o seguinte: na véspera de nós lançarmos a loja, o sistema de informação parou todo. Caiu tudo. Recordo-me às 3 da manhã da noite anterior, sentar num sofá amarelo. Percebe-se? Porque a minha fixação com o amarelo é que nós, na Secretaria de Estado, temos um puff amarelo onde todos os nossos visitantes são obrigados a sentar-se. E tenho uma fotografia com o Dr. Mário Morgado, que guardarei, sentado no puff amarelo. Mas lembro de me sentar no sofá amarelo e dizer, morro aqui. Parecia um pouco a velha frase de Sidónio Pais, morro bem, cuidem da pátria. Mas, de facto, sentei-me e disse, morro aqui. E o que tinha acontecido, uma coisa tão simples, o edifício estava vazio há muito tempo, tinha ratos e os ratos comeram os fios. Na véspera da abertura da loja do cidadão. E eu senti que era o meu maior flop, porque era a primeira vez que eu ia demonstrar que era possível fazer diferente. Claro que no dia seguinte conseguiu-se o milagre de tudo estar a funcionar e tudo começar a correr. E isto significa o quê? Que o falhar e o risco são inerentes a tudo o que nós fazemos na vida. Até estar aqui, até descer o degrau, até tudo. E é assim que a parte boa e positiva de tudo o que nós fazemos, seja em que modelo for, seja em que profissão for, seja em que momento for, é a alegria e o prazer de estar a fazer. E acho que esta mudança também de paradigma que estamos a falar tem a ver com esta cultura.
Quem é que de vós, permitam-me perguntar, usa redes sociais? Facebooks? Tão poucos. Ah, bom, vá lá, não se inibam. Ok. Mais Facebooks ou Twitters e essas coisas? Facebook? E Twitter? Quem é que usa Twitter? Quem é que vai ao Pinterest? Exatamente. E porquê que nós vamos ao Pinterest? Já agora, porquê é que vocês vão ao Pinterest? Isso, temos muita coisa. E temos outra coisa que é, de repente temos uma ideia para aquilo que hoje falamos tanto, que é o do it yourself. Ou seja, recupere e faça de novo. E isto vem a propósito desta mudança que eu estava a referir. A nossa mudança de forma de pensar está associada a algo que é, não temos que criar, não temos que inventar, mas todos os dias nos podemos recriar e reinventar-nos. E por isso as redes sociais apresentam-se como uma forma de nós focarmos e ligarmos ao mundo de maneira diferente. Mas isto também muda a nossa forma de pensar. Porque no momento em que, por exemplo, agora nós estamos aqui a conversar e daqui a pouco, eventualmente, algum de vós dirá eu vou pôr uma mensagem no meu Twitter ou vou pôr uma mensagem no meu Facebook a propósito do dia de hoje. Isto significa que a vossa maneira de pensar está a mudar. Porque já estão a pensar naquilo que vão poder fazer utilizando essas redes sociais para um determinado fim. E é esta mudança também de modelo e de pensamento que leva a que nós hoje sejamos todos, não são só os nativos digitais, somos todos. Estamos todos a comunicar de forma completamente diferente. Agora que eu reparei que o ecrã é pequenino, vi a minha dimensão, tem que encolher, mas conseguem ver mesmo as letras que estão ali um bocadinho de lado. Mas, hoje em dia, Twitter, YouTube, Facebook, são o ontem do amanhã. Ou seja, o que é que isto quer dizer? É que, na verdade, isto está a evoluir de tal forma rápido que é quase já vintage aquilo que hoje nós temos usando estas redes de comunicação. Hoje já se fala em redes neuronais, hoje já se fala noutras formas de comunicar e o mundo vai mudando sistematicamente. E nós não temos que andar a correr atrás, mas acho que temos que observar a mudança e verificar do que dela podemos ou não e devemos incorporar. E é disto que o mundo está a mudar utilizando as redes sociais e até a política está a mudar usando as redes sociais. Não penso que a partir do Presidente Obama houve uma mudança estratégica sobre como é que se utiliza o marketing político. E claramente a melhor campanha que eu já vi em toda a minha vida do ponto de vista de marketing político é a do Obama. Há um livro que conta toda essa história que quem gosta destas áreas recomendo vivamente porque é uma mudança de paradigma. O Yes, We Can é um slogan associado a uma campanha de angariação de fundos para Obama. E mudou radicalmente, até no resto de todo o mundo. Eu era uma das followers, portanto, eu sentia-me quase americana naquele momento em que se estava a fazer a campanha. Mudou realmente o paradigma daquilo que são as redes sociais. Donald Trump usa o Twitter como quem faz despacha. E é extraordinário que esta foto é praticamente do início do mandato dele e na altura já tinha quantos followers? 17 milhões. E, portanto, vejam a força que isto pode ter na mudança de paradigma. E eu acho que uma das coisas que nos deve preocupar e que me preocupa enquanto cidadã é qual é o limite. Qual é o limite? E neste momento não temos grande resposta para isso. E acho que a discussão que nós temos que fazer do ponto de vista da sociedade é onde deve estar o limite. Porque a certa altura a nossa vida passa a ser movimentada e passa a ser gerida por likes. Se eu tenho muitos likes, então eu sou muito boa. Se eu tenho poucos likes, o melhor é pôr-me de parte. E isto é algo que deve preocupar, apesar de tudo o que está associado a estes movimentos. Por isso é que são movimentos de transformação. Mas aquilo que vos queria deixar é esta ideia. Vejam o nosso mundo hoje. Nós somos quase 8 bilhões de almas neste planeta e
mais de 3 bilhões usam a internet. Mais de 8 bilhões de pessoas, ou seja, há 8 bilhões de telemóveis para 7 bilhões de pessoas. Eu costumo fazer esta pergunta porque eu faço um benchmark sempre anual, que é: quantos telemóveis é que tem? Só tem um. Pronto, são parcimoniosos. Pronto, ok. São parcimoniosos. Mas como veem, temos pelo menos 1 bilhão de pessoas que pelo menos têm 2 ou mais devices. Verdadeiramente, eu tenho 3. Porque se pensarmos nos nossos iPads, etc., não é? Portanto, eu tenho 2 telemóveis, um iPad. 4. Pois claro, porque depois ainda tenho aqui o iWatch, que não é? Que só me falta dizer "Beam me up, Mr. Scott", e teleporte-me para a nave, para o Star Trek. Mas aquilo que é extraordinário neste momento, que é aquilo que se passa no mundo, é exatamente o que nós temos em Portugal. Reparem, nós somos 10 milhões e temos 15 milhões de subscrições de telemóvel. Ou seja, nós neste momento não podemos dizer que isto nos está a passar ao lado, porque nós somos protagonistas desta mudança. E, no fim e ao cabo, vejam esta ideia. Desde que aqui chegámos há 10 minutos, quantas vezes é que já agarraram o vosso telemóvel? Eu estou a 0, mas já tinha um colega que está bem agarrado ao telemóvel. E, portanto, é perfeitamente natural. Eu, se não estivesse aqui, provavelmente neste momento já tinha aberto o meu e-mail, já tinha visto se há alguma coisa que está a acontecer, como se o mundo caísse no dia em que eu deixo de olhar para o meu telemóvel. Mas a verdade é que isto se transformou num hábito. Portanto, mais de 150 vezes por dia nós mexemos no nosso aparelho. Temos um problema associado à nossa relação com o telemóvel, que eu já dei conta que em momentos profissionais eu já fazia parte do grupo que tinha esta nova doença chamada nomofobia, que é o medo de perder o telemóvel. Deixem-me perguntar-vos, e se agora ficassem sem telemóvel? Meu Deus! Exatamente. Vejam como é que uma tecnologia que entrou há tão pouco tempo se transformou em algo que é totalmente necessário. Aliás, eu já não consigo viver sem ele. Transforma-se em algo imprescindível. E esta é que é o momento atual da sociedade moderna. Nós somos pessoas que nos adaptamos muito bem a tudo aquilo que nos ajude a ser melhores, que seja prático, que seja atraente, que nos permita usar sem complexificar. Isto não vos faz lembrar aquilo que deveriam ser os sistemas de informação? Se nós tivéssemos sistemas de informação mais personalizados, mais virados para aquilo que é a minha necessidade e não menos daquilo que a programou, eu diria que estaríamos no melhor dos mundos. E não haveria grandes choques com a tecnologia e a introdução da tecnologia. E é esta mudança também de paradigma que está a acontecer no mundo digital associado àquilo que é a disponibilização dos próprios sistemas de informação de suporte às nossas atividades correntes. Mas nós vamos ter que experimentar. E vamos ter que fazer coisas novas. E vamos ter que pensar de forma diferente até nas nossas profissões. Até naquilo que vos distingue no contexto da sociedade, ao serem juízes, ao serem aqueles que ajudam a garantir a democracia e a segurança no Estado. No Estado de Direito. E reparem, quem é que já ouviu falar de Bitcoin? E sabem o que é Bitcoin? O que é Bitcoin? Aqui o meu amigo do Twitter. Unidade monetária digital. E blockchain? O blockchain é a base em que fica ligada a Bitcoin. Bitcoin é a desmaterialização do dinheiro. Portanto, a partir daqui, o dinheiro não existe como era antigamente. Fort Knox, as barras de ouro, isso já acabou há muitos anos, como é óbvio, mas agora ainda mais. O blockchain é uma tecnologia e uma cultura que eu não sei onde é que ela irá parar. Eu até, para mim, francamente, ainda estou em processo de adaptação. Com o Bitcoin, nasce uma ideia que é, se eu tiver, no contexto da rede internet, vários nós
que reconhecem que aquela minha primeira transação é boa, eu que vou fazer a seguir considero que aquilo que o primeiro disse é certo. Tenho confiança naquilo que me é dito. E, portanto, se eu chegar à 14ª transação dizendo que os 11 anteriores disseram que aquela transação é boa, então eu confio plenamente que aquilo que aquela pessoa diz que é e diz que faz é correto. Isto, na prática, significa que estamos a criar o peer-to-peer, ou seja, par a par, portanto, como se diz em português, ponto a ponto, digamos assim, uma relação em que a minha confiança transmite para o seguinte transmite para o seguinte, o seguinte transmite para o seguinte. E, no final, as transações não precisam de ligação física, reparem agora, legal, porque ela está segura na relação virtual. E isto, sim, é uma mudança total de paradigma. Há dias, alguém me mostrou um projeto associado ao registro de propriedade. Como sabem, nós estamos em Portugal e, a propósito da reforma das florestas, a lançar um projeto para o registro simplificado da propriedade rústica. E disseram, mas porquê é que estás a fazer um projeto com esta complexidade toda? Se fores à Estónia ou até ao Ruanda, estão neste momento a lançar projetos associados exatamente ao registro de propriedade através de blockchain. Portanto, nós deixamos de necessitar de ter alguém que assegure a segurança jurídica física da posse, porque ela está segura no mundo virtual. É um bocadinho, exato. Até eu de coisa na mão, até da iWatch, francamente digo, sim, é isso. Mas a verdade é que o futuro está aqui. Reparem, um dos grandes bancos ingleses lançou neste momento um chamado o Dragon Card, que é um cartão de crédito que agarra nesta visão associada ao blockchain e com o Bitcoin e que transforma em libras. Portanto, materializa o dinheiro que vem desta componente virtual, associado ao modelo de blockchain. E, portanto, isto está a mudar naturalmente a visão que nós temos para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos. E, por isso, questões que estão muito ligadas hoje até à relação com a segurança, com tudo o que tem a ver a desmaterialização, eu diria que é algo que também vai ter impacto naquilo que fazem todos os dias. E naquilo que pode ser o futuro associado à relação daqueles que têm que ir a tribunal e daqueles que dão a sentença no tribunal. Tudo isto está a mudar. E aquilo que eu vos queria trazer neste primeiro momento era esta visão de que nós não podemos estar fora daquilo que está a acontecer no mundo. Nós podemos ser observadores e temos de ser observadores ativos, para que, se a mudança for demasiado perigosa, tenhamos voz ativa para poder dizer é preciso ter calma, porque não é por aí que podemos ir. E, em todo o caso, aquilo que nós temos hoje, e eu diria que agora daria o salto para a segunda parte, em que, deixando a visão da comunicação e daquilo que são os novos momentos associados a tudo o que é a tecnologia mais ligada às redes sociais e ao mundo social, passa pela componente base que ainda hoje é absolutamente imprescindível. Eu não poderia estar aqui, nem vocês estariam aí, se não tivéssemos a forma de comunicar, seja através da voz, seja através do gesto, seja de que forma for. E não é por acaso, e eu acho que esta frase, na altura que eu li, impactou muito em mim, porque a frase no total diz que a linguagem deve ser, ou pode vir a ser, a maior revolução tecnológica alguma vez feita por um ser humano. Reparem. Tecnológica. Porque a linguagem é vista como um artefato, algo que nós construímos, algo que desenvolvemos, algo que melhoramos, algo que reinventamos. E dessa perspectiva, eu diria que, na verdade, o maior desafio que nós temos na nossa linguagem, naquilo que transmitimos, na forma como depois a comunicamos, tem a ver com, eu diria, o contexto, eu diria que tem a ver com compreender, e eu diria que tem a ver com como é que a aplicamos. Lembram-se do filme do Lost in Translation? Qual é que era a moral da história? Recordam-se? Perdão?
Era no Japão e acontecia uma coisa. Eu estava a dizer tudo certinho, só que era um tradutor pelo meio. E no momento em que havia um tradutor pelo meio, as palavras traduzidas, isso mesmo, não tinham o mesmo significado. E por isso, muitas vezes, a questão da contextualização leva-nos a estar lost in translation. Porque a certa altura, aquilo que eu digo não é exatamente aquilo que pode significar. E agora, só deixa-me mostrar-vos um exemplo. Fiquei eu lost in translation, porque o filme não... Agora não deu? Dá alguma razão? Okay. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Entendem o que eu quero dizer, lost in translation? É exatamente isto. E, portanto, nós podemos estar a pôr em causa, exatamente porque as palavras têm significados diferentes para quem as ouve, exatamente pôr em causa tudo o que estamos a querer dizer. E por isso, muitas vezes, nós, e esta frase de Montaigne acho que é paradigmática disto, não é? Não há nada que nós digamos que metade seja a quem a profere e a outra metade é de quem a ouve. E é isto que causa a maior dificuldade quando nós comunicamos. E é isto que nos causa separação quando tentamos fazer diferente. E é isto que nos causa muitas vezes momentos de tensão, porque quantas vezes já dissemos a alguém à nossa frente, mas não era nada disso que eu queria dizer. Pois é, mas foi o que tu disseste. E esta questão e esta dinâmica é aquilo que é o maior desafio que nós temos quando falamos em transformação digital. Eu levei anos da minha carreira a ouvir dizer ninguém compreende os informáticos. Bolas, o ideal era ter informática sem utilizadores. Porque naquele tempo pensávamos que a informática era aquela informática da pessoa de bata branca que entrava numa sala hermética e que tinha lá uns grandes discos e umas coisas e que só eles é que sabiam daquilo. Mas a democratização das tecnologias e tudo aquilo que elas hoje representam faz-nos perceber e ter a humildade de dizer nós somos uns meros servidores daqueles que utilizam. E por isso, quando nós estamos a fazer processos de transformação digital, como aquela que está a ocorrer no Ministério da Justiça, ela não é feita de cima para baixo. Ela é feita com todos, ouvindo, percebendo, porque o nosso papel é ser facilitador. E garanto que esse é o papel que nós temos, e nada mais. Mas precisamos, às vezes, também de provocar o tal incómodo, que é, às vezes, só pensamos diferente quando estamos fora da nossa zona de conforto. É ou não é verdade? Quantas vezes nós não mudamos muito, mesmo quando as coisas não são boas, exatamente porque, olha, eu isto já conheço, o outro não conheço. E esta diferença é aquilo que nos leva a dizer que, por vezes, temos que experimentar, fazer diferente. E nós fizemos uma primeira experiência de fazer diferente a propósito de linguagem. Ainda no final do ano... Não, o tempo é que passa a correr, que horror. Há uns meses atrás, portanto em junho ou em junho, lançámos um primeiro projeto de simplificação da linguagem, a propósito das injunções. Queríamos ver como é que se podia dizer diferente com este desafio. Tudo aquilo que é a segurança jurídica inerente ao ato e àquilo que está a ser dito não pode ser mudado. Primeiro. Tudo aquilo que tem que se transmitir tem que ter lógica para quem lê. E, ao mesmo tempo, ser clara na mensagem que se quer transmitir. Será que íamos conseguir? Vejam o layout
conhecem muito bem, como é óbvio, da injunção hoje. Hoje, ontem. Independentemente de ter já, não sei se conseguem verificar, mas para onde é que o vosso olhar, já agora, para onde é que o vosso olhar toca assim que olham para este papel? Para a caixa. Não? Para a parte de cima? Está completamente formatada na sua missão, exatamente. E quem mais olha? Para que outro lado? Para onde é que o vosso olhar olha? Para a caixa. Exatamente. Porque na prática estamos a dizer isto aqui é que é importante. Mas reparem que o que é importante dentro desta caixa é o nome da pessoa. Sim, e isto é importante para quê? Porque o que é importante está dito em letras pequeninas um bocadinho mais abaixo. Vossa Excelência vai ter que pagar X e a razão é por causa disto. E isso não se vê quase. E aquilo que nós fizemos foi usar exatamente a mesma linguagem, ou seja, usar a mesma informação, dar-lhe um tratamento ligeiramente diferente e colocar em ênfase aquilo que deveria ser colocado em ênfase. E saiu isto que aqui está. E o que aqui apresenta é, por um lado, uma identificação até diferente, como vê, porque esta era a injunção como saía antigamente. Não tinha até dignidade, perdoem-me dizer isto. Portanto, na injunção chamava-se a Secretaria Judicial de Testes, porque era assim que saía, um pouco estranho. A dignidade tem que ser dada ao tribunal de onde está a sair esta injunção, como é óbvio. Isto tem que ter a dignidade de quem emite e tem que ter a dignidade de quem a recebe. E quem a recebe tem que saber o que é que lhe está a ser exigido neste momento. E o primeiro parágrafo diz-lhe exatamente isso. E depois tem a caixinha onde diz isto tudo corresponde a um determinado valor. E agora o que é que eu vou fazer com isto? Que é a pergunta, porquê é que eu estou a receber isto? E o que é que eu tenho que fazer? E onde é que eu tenho que me dirigir? Esta foi a primeira experiência que nós fizemos a partir de junho. E reparem que eu estou sempre a falar de experiência. Eu não acredito em modelos de grandes transformações sem pilotar as coisas, sem perceber o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque senão nós próprios é que ficamos perdidos na nossa própria visão e na nossa própria tradução. E por isso aquilo que nós fizemos, e aqui não estão a ver, mas desde julho até novembro, já mandámos cerca de 60 mil injunções para os cidadãos e o feedback que recebemos é eu agora percebo o que é que está lá escrito. E, portanto, vale a pena, neste momento, avançar, e aqui temos tido o apoio do Conselho, o precioso apoio do Conselho, para pensar nisto. Fizemos um levantamento de quantos templates os sítios tinha, uns usados e outros não usados. E, neste momento, identificamos dos 10 mil que existiam, 5 mil que têm palavras diferentes. Na prática, quem é que de vós consegue trabalhar num sistema que tem 5 mil templates? Não faz sentido. É humanamente impossível. Porquê é que lá estão 5 mil templates? É natural. É uma aplicação que tem tido o seu caminho ao longo de 2 décadas e, naturalmente, há muita coisa que vai ficando, porque não há renovação. Não é? E, portanto, esse trabalho tem que ser feito continuadamente. Mas este trabalho que nós estamos a começar, ou que iremos começar agora em 2018, na prática é poder identificar se estes templates estão associados a procedimentos que podem ser simplificados no sentido da própria tramitação e a própria linguagem associada. E diria eu que com isto estamos a fazer um verdadeiro processo de transformação. Concordam com estas metodologias? Ou o vosso silêncio é... Concordo, aliás. Uma das perguntas que, como eu disse, está a ser avançada, era de facto muito a ver com isto, que era se as notificações judiciais não deviam ser mais simples e claras. Que está respondida. Que está respondida, exatamente. É óbvio que sim. É óbvio que podemos fazer diferente, fazendo melhor, nunca perdendo a segurança jurídica e o rigor jurídico daquilo que é dito. Por isso, estes modelos de transformação não são feitos por pessoas de fora. As pessoas de fora podem vir ajudar-nos a pensar o tal fora da caixa.
Mas somos nós que estamos, somos nós que sabemos, é que temos que também ter essa capacidade de mudança e de reinventar. Por isso eu digo, não podemos ficar sentados a ver passar o mundo, porque nós somos o mundo e, portanto, nós também temos de ser atores na transformação. E deste ponto de vista, eu diria que, pragmaticamente, e sobre a questão de aplicarmos aquilo que estamos a fazer, é como Leonardo da Vinci dizia, uma teoria é ótima, mas se ela não for posta em prática, assim como aparece, desaparece. E é aqui que nós poderemos falar numa situação que, por exemplo, experimentámos e tem resultado a propósito da consulta do processo executivo. Sabem desta aplicação? Uns dizem que sim e outros dizem que não. Porque nós temos também um problema sério, que aliás ontem também já falaram sobre ele, que é até onde é que vai a nossa capacidade de comunicar para dentro? Até onde é que nós estamos a saber comunicar para dentro? Porque, de facto, é sempre um enorme desafio poder fazer. Mas a consulta do processo executivo permite uma coisa que até agora era totalmente opaca, que é o próprio cidadão saber o que é que se passa com o seu processo executivo. E ao poder também fazer uma outra coisa. Eu posso entrar, e portanto eu posso entrar por duas vias, ou diretamente na próprio aplicativo, ou, como sabem, construímos uma plataforma de serviços na Justiça, que na prática é um agregador de tudo o que existe de serviço desta área, desta magna área. E, portanto, serviços públicos online estão sempre todos agregados naquele mesmo espaço. E, portanto, a pessoa pode entrar por uma via ou pode entrar por outra. Mas aquilo que vê quando chega aqui é qualquer pessoa acreditada, ou seja, através do seu cartão de cidadão, ou com a chave móvel digital, vai poder dizer eu sou o executado, eu sou o exequente, eu sou o mandatário, e eu vou poder, ou no caso do mandatário, pode usar a sua cédula, o seu cartão profissional das várias ordens. E aquilo que se vê é, ok, eu entro e vejo o que é que está a acontecer comigo. Isto é personalizado, ou seja, só o próprio vê, ou seja, vê em três partes. O executado, o exequente e o mandatário, no caso de ter o poder fazer. E, portanto, vejo o que é que tenho, vejo, digamos, uma parte mais fina, que são os vários procedimentos que estão agregados àquilo que está a ser o contexto da execução, e até posso fazer uma outra coisa. Posso pagar imediatamente. Portanto, se eu tenho ainda algum montante em dívida, e quando aparece, não sei se conseguem ver o MB ali ao fundo, eu posso imediatamente fazer sair uma referência multibanco e vou pagar. Reparem, 1, 2, 3. E esta muda o paradigma da relação e da transparência e da confiança da minha relação com o cidadão. Porque nada está escondido. Tudo é transparente. Com segurança. E permito-me reiterar esta palavra sistematicamente. Com segurança. E é por isso que, no fim, acabamos em transformação. Eu trouxe-vos uma imagem vintage, ou seja, aquilo que se pensava nos anos 20, efetivamente, o que é que seria o futuro, usando o seu próprio paradigma cultural da época e o que é que ia ser a mudança transformacional para o futuro. Não mudou muito em termos do que é o foguetão. O modelo do foguetão é que parece um belíssimo Cadillac que depois só surgiu na década de 50, não é? Mas é muito curioso que nós estamos formatados pelo momento presente, mas a partir dele também já estamos a construir o futuro. Isto é transformar. Isto é transformação digital. E é por isso que aquilo que nós estamos no Ministério da Justiça a fazer, com planeamento, e esta é a palavra-chave, não é possível se transformar sem saber o que é que vamos transformar e porquê que vamos transformar. Não é porque é muito engraçado as tecnologias e que giro que é esta coisa e as redes sociais, agora vamos todos a correr, vamos todos usar a mesma coisa, vamos utilizar isso no nosso mundo profissional, nem pensar. As coisas têm que ser pensadas, têm que ser planeadas e usadas na medida em que elas servem os objetivos que precisamos de ver atingidos. Mas isso não significa que fiquemos cegos ao mundo. Temos é que ter a tal visão integrada. E isso tem sido o trabalho que nós temos feito com todos, dentro do Ministério da Justiça, mas também com o auxílio dos conselhos naquilo que diz respeito aos tribunais. E deixem-me dizer-vos que deste programa, mais de metade das medidas executadas e que ainda estão por executar têm a ver com transformação
nas plataformas digitais associadas àquilo que são os instrumentos de suporte à atividade judicial. E isto é uma mudança também de modelo, que significa que trabalhamos naquilo que cada um sabe fazer, uns facilitando e transformando naquilo que são os sistemas de informação, os outros que são os donos e que sabem aquilo como é que deve ser feito. E é desta interação que nós temos que trabalhar sistematicamente. E dela vamos precisar outra coisa. E por isso ter aqui o Sr. Diretor do SES é tão importante. Precisamos formar. E de maneira diferente. E com novas metodologias, e temos falado nisto várias vezes, novas maneiras de passar a mensagem, novas maneiras de fazer. Porque o mundo não é igual àquilo que era há 5 anos. Lembram-se a história do Bento XVI e Francisco? O mundo não é 5 anos e tudo muda. Aquilo que nós estamos a fazer no contexto deste piloto do Tribunal Mais é um exemplo disso. Eu não me canso de dizer e agradecer ao Conselho, mas também à Sra. Vice-Presidente Rosa Vasconcelos, que também tenho o prazer de a ver aqui nesta sala, a forma como nos acolheu em Sintra para poder fazer este projeto de transformação. E este piloto demonstrou o quê? Que era possível darmos um tipo de atendimento diferente a quem lá vai, por isso é que temos esta primeira parte, mas que podíamos também olhar de maneira diferente para a maneira como se trabalha na Secretaria. E dar melhores instrumentos de gestão a quem tem que o fazer. E o projeto Tribunal Mais é isto. Formas diferentes de atender, ou mais integradas, mais modernas. Nada disto é novo, reparem. Vocês já tiveram no passado um projeto chamado Tribunal 21, que na época foi altamente inovador. Aliás, o Ministério da Justiça foi o primeiro a usar, pelo menos na Europa, videoconferência nos tribunais. Quer dizer, nós não somos coitadinhos nenhuns, não. Nós estamos na frente. Mas, na verdade, precisamos de nos reinventar. E aquilo que estamos a fazer é mudar o paradigma usando aquilo que hoje em dia podemos fazer diferente. Por isso, temos áreas associadas ao atendimento, áreas e com videoconferência, renovada, melhorada, áreas de transcrição automática, inclusivamente associada àquilo que é o interior, digamos assim, da atividade no próprio tribunal, à gestão de espaços, etc, etc. E, na prática, tudo isto surgiu como? A partir de uma ideia que sozinhos não conseguimos perceber qual é a razão, porque é que temos dificuldade, por exemplo, no atendimento. Conseguem ver a fotografia da esquerda, em que está uma senhora, como é que se chama, doutora Rosa? Mónica. Ela fez parte de um piloto que nós dissemos, queridos, desculpem, isto é a forma como nós, dentro de casa, falamos mais, digam-me como é que vocês viam o vosso posto de trabalho. O que é que devia ser o atendimento? E estes foram fantásticos, eu espero que não tenham deitado fora, porque eu acho que devemos guardar aquilo. Foram agarrar em caixotes e em madeiras e construíram um balcão. Aquilo que estão a ver, não sei se conseguem ver, mas até tem um terminal multibanco feito em papelão. E, portanto, foi com este desenho, experimentado e prototipado pelas próprias pessoas, que nós desenvolvemos o layout daquilo que é o balcão de atendimento do Tribunal Mais. E eu acho isto sim, é cocriação. Isto sim, é trabalharmos juntos. E isto, o que aconteceu é o que ali está, repercute o que aqui está. E agora já percebemos, como aliás a Mónica dizia, eu preciso de uma coisa onde eu possa fazer este movimento e ter tudo aqui à minha volta. E foi isto que se construiu. E esta visão do Tribunal Mais para o atendimento está a ser agora interiorizada para a parte das secretarias. E tudo isto que vê é trabalho feito pelas pessoas das secretarias no contexto em Sintra, portanto isto é o piloto que fizemos em Sintra, onde aquilo que são os post-its que estão nas paredes são as atividades associadas para cada uma das pessoas. E verificar porque é que eu faço isto, porque é que eu faço aquilo, porque é que isto não é mais rápido, porque é que não centralizamos a entrada, porque é que perdemos tempo a fazer determinada atividade. Na prática, aquilo que nós queremos mostrar com isto, à direita, por exemplo, o que estamos a ver é os senhores oficiais foram visitar a SONAI e foram ver como é que, numa área completamente diferente daquela onde trabalham todos os dias, se faz organização de trabalho de secretária. Porque muitas vezes essa questão da organização de trabalho é aquilo que mais nos importa. E aquilo que nós temos neste momento como objetivo é que esta mudança de paradigma nos faça ter um tribunal que trabalhe melhor, no sentido de que está a otimizar o que tem.
E não há aqui nem dizer que é para ser... bom, vocês dirão para ser o quê? Eu acho é que neste momento aquilo que são os objetivos é otimizar, melhorar, facilitar. E estas são as palavras-chave de tudo o que tem sido o trabalho que estamos a desenvolver. E tudo tem corrido bem. E parece-me que neste momento, quando nos é dada esta indicação, vamos lá fazer o rollout, vamos lá expandir este modelo para o resto do país, significa que este piloto correu bem. E, portanto, isso eu também agradeço ao Conselho, por nos ter ajudado a que isto seja uma realidade. Pois é. Como não? Esta é a equipa maravilha que, não tendo o puff amarelo, está na sala onde ele está guardado. E, portanto, na prática, todo este trabalho é feito com uma equipa que tem elementos do meu gabinete, que tem elementos das direções gerais e tem elementos que eu estou a conhecer. Está muito bonita, não está? Pronto, ok, nós nunca nos vemos bem exatamente. Mas que, na prática, isto significa é que estamos a trabalhar em conjunto. E esta Comissão de Acompanhamento acompanha tudo aquilo que é o trabalho que nós estamos a fazer em termos da expansão do Tribunal Mais. E pronto. E, no fim, o que nós temos é, no contexto da justiça, uma nova forma de olhar para aquilo que temos, integrando, melhorando, modernizando, alterando também paradigmas e formas mentais de funcionar dos nossos funcionários públicos, com novos produtos ligados aos tribunais, mas ligados também a toda a área de negócio do Ministério da Justiça, que, nunca perdendo aquilo que é o foco, pode ser mostrada e pode ser dada de maneira mais simples. Eu continuo sempre a dizer que, no fim, conseguimos dar serviços ao cidadão desta natureza, claro, não de outra, mas que 1, 2, 3, eu diria que conseguimos o pleno naquilo que é a simplificação. E a questão do registro criminal, permitam-me dizer-vos que descomprimiu o interior do Tribunal, no contexto de Sintra, cerca de 60% das deslocações das pessoas que lá iam só para pedir registro criminal. E isto também é importante verificar em termos do que é a afluência de público. Já sem tempo. E por isso eu terminava. É que, e perdoem-me ter demorado demasiado, mas não queria deixar de vos dizer que o mundo em transformação também tem que ser acompanhado por uma justiça que muda, que adquire, que incorpora na sua missão aquilo que está a acontecer à volta. É o observador ativo, como eu dizia há pouco. E a partir daí também somos parte da solução, de transformar, para que todos nós possamos sair da nossa atividade dizendo eu contribuí para o bem maior, que é um país bom, com qualidade de vida para os seus cidadãos e, acima de tudo, eu, enquanto pessoa, sinto-me feliz por ter feito parte. E é isso também que digo neste momento. Sinto-me feliz por fazer parte e por hoje estar convosco. Muito obrigada.